no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Irmãos, irmãs, que bom nos reunirmos para a nossa oração, para a nossa reflexão, neste 32º domingo do tempo comum. Estamos com o evangelista Marcos, no capítulo 12, versículos 38 a 44. Naquele tempo, dizia Jesus, no seu ensinamento a uma grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas. Gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva, que deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereciam esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo o que possuía para viver. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No evangelho que ouvimos, Jesus se encontra no templo, ensinando. Jesus está sempre ensinando, sempre revelando o reino, com sua palavra, com seus gestos. E seu ensinamento hoje, como ouvimos, constitui-se numa crítica séria aos doutores da lei, os intelectuais, membros da classe dominante. Eles usavam da religião, como ouvimos, para explorar os pobres e as viúvas, apossando-se inclusive dos bens das mesmas com a morte do cônjuge. Jesus condena a classe dominante instalada no templo, centro religioso, político, econômico, ideológico de sua época. A condenação severa por parte de Jesus será determinante, meus irmãos e minhas irmãs, no processo que tramará a sua morte. Quanto à viúva, parece ser a única coisa que chama a atenção de Jesus. Ele encontrou na viúva, o que não encontrou nos homens do templo, arrogantes e exploradores. E Jesus, no Evangelho, faz algumas observações em relação aos doutores da lei. Primeiro, andavam com roupas vistosas, queriam se impor pelo aparato externo. O que dizer hoje de muita gente na igreja buscando aparatos, buscando visibilidade, né? Buscando privilegiar os hábitos longos, não é? As vestimentas, os distintivos. Temos que pensar. Segundo, eles gostavam de reverência, de cumprimentos, de reconhecimento do povo. Terceiro,
gostavam dos primeiros lugares nas sinagogas, num lugar elevado, onde eram facilmente identificados, vistos pelo povo. Quarto, os primeiros lugares nos banquetes eram ocupados por eles. Quanto à viúva do episódio, observada por Jesus, não é? Ela era uma mulher que não tinha ninguém por ela. Uma pobre mulher. E seu gesto de depositar 2 pequenas moedas no cofre do templo, que valiam poucos centavos, não é? Despertou interesse em Jesus. Jesus se voltou para aquela situação. Chamou a atenção dele. Muitos ricos depositavam muito. É bom lembrar que as ofertas serviam para o culto. E quem dava mais era elogiado pelo sacerdote que recolhia as ofertas. E com isso, o ego dos ricos, o ego de quem dava mais, atingia alto grau de exultação. Voltando à viúva, observou Jesus o quê? Que ela deu tudo o que possuía para viver. Portanto, deu mais do que os outros, deu mais do que os ricos, que davam do que era supérfluo. Não ia fazer falta para eles. A viúva, meus irmãos e minhas irmãs, empenhou a sua vida na sua oferta e revelou ser verdadeira adoradora de Deus. Naquelas poucas moedas, a gratidão por tudo que Deus tinha realizado na sua vida. Sem ostentação, sua vida foi marcada pela alegria. A alegria de dar. Deu de si, deu tudo o que tinha para viver. E assim deu mais do que todos, garantiu Jesus. Qual o grande ensinamento dado por Jesus? As relações econômicas que vigoram numa sociedade que crê e se diz temente a Deus, são relações de doação generosa, onde as pessoas deixam as próprias seguranças, ou são relações baseadas no supérfluo, no querer acumular, ter sempre mais. O verdadeiro culto precisa estar imbuído do doar-se sem reservas. Deus não precisa de dinheiro, do nosso dinheiro. A comunidade precisa de dinheiro, se assim a gente pode dizer, de recursos para poder se organizar e realizar as suas tarefas. Mas aí nós temos que perguntar, como é feita a nossa oferta? Por exemplo, a oferta do dízimo. Damos do pouco e damos tudo? Damos muito e não damos nada? Apenas exigimos? Damos com simplicidade ou com ostentação? E ao dar muito, às vezes, achamos que a igreja nos fica devendo favores, ou Deus nos devendo favores. Em nossas famílias, em nossas comunidades, em nossas paróquias, paróquias mais pobres, paróquias melhores situadas economicamente, existe partilha de bens ou cada um se vira? Precisamos pensar. E sobre todos dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, permaneça para sempre.